muito importante para a gente verdadeiramente entender e conhecer os nossos inimigos. Eu trabalho com representação, com vendas, então eu gosto sempre de dizer para as pessoas, é sempre muito importante você conhecer o seu concorrente, né? Porque a partir do momento que você conhece os seus inimigos, conhece o seu concorrente, então você vai ter como trabalhar com as ferramentas certas. E a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos orar e vigiar, porque o inimigo anda ao nosso derredor, não é verdade? O inimigo está sempre furioso, então normalmente nós temos que entender o propósito de Deus. Capítulo 3, versículo 17 do livro de Filipenses, é muito claro, e todas as vezes que Deus me der a oportunidade, eu quero estar sempre fazendo uma live aqui de manhã, à noite, quando eu estiver nos hotéis. Então, e é bacana aqui, viu? Vou falar para vocês, ó. Quietinho aqui, tranquilo. E aí é importante saber que a gente tem que estar sempre orando ao Senhor, buscando da palavra de Deus o conhecimento. Então eu quero entrar aqui na palavra com vocês. Deixa eu só convidar um amigo aqui que eu lembrei. Em nome de Jesus. É importante a gente entender o propósito de Deus. Então vamos estar buscando do Senhor o conhecimento em nome de Jesus. Já mandei aqui, agora eu vou entrar. O texto diz assim: os inimigos da cruz de Cristo. Paulo escreve assim: irmãos, sejam meus imitadores e observem os que vivem seguindo o exemplo que temos dado a vocês. Ninguém melhor do que o apóstolo Paulo, São Paulo, né, Marcos? São Paulo, apóstolo Paulo, homem de Deus, no qual todos sabiam que antes ele era um perseguidor do povo de Deus, até que todos sabem, a grande maioria sabe que ele teve um momento. Interessante é que a grande maioria das pessoas caem, e quando caem, olha o tanto que é interessante, elas caem e não enxergam nada, porque as vistas escurecem. Agora Paulo caiu quando ele enxergou a luz. Olha para você ver que interessante. Tem pessoas que quando caem vai enxergar as trevas. Ele enxergou a luz, porque ele era, fala Jorginho, estamos aqui falando dos inimigos da cruz de Cristo, Jorginho. Então Paulo era um perseguidor da obra de Deus, do povo de Deus. Tem alguns teólogos que dizem que Paulo estava ali quando foi apedrejar Estevão, viu? O primeiro mártir. Então a gente tem que entender isso. E ele diz: sejais, irmãos, sejais imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo de que temos dado a vocês. Pois muitos andam, é isso aqui que eu quero fazer uma observação. Pois, Filipenses capítulo 3, versículo 18. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz. Presta atenção. Muitas das pessoas que se falam que são crentes, que são católicos, nossos irmãos católicos, que frequentam a igreja, que tem, esses dias eu postei aí, fiz um post de que o joio prega, o joio canta, o joio toca, visita, testemunha, né? Muitos entre nós são inimigos de Cristo. Você deixa de ser amigo de Cristo quando você entra em um estado de rebeldia contra a palavra de Deus.
Tem pessoas que conhecem a palavra de Deus, que prega a palavra de Deus, mas vive debaixo da rebeldia, não respeita a hierarquia, não respeita a palavra, não anda segundo a palavra de Deus. E aqui Paulo fala: olhai para mim, olha para aquele que já passou por tantas situações. Hoje você está aqui vendo essa live para a honra e glória do Senhor Jesus, e às vezes você pode se considerar um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que frequenta a igreja, que está na igreja, que está no corpo da igreja, que está no ministério da igreja, mas é inimigo de Cristo. Inimigo de Cristo é aquele que não anda segundo a palavra de Deus, que entra em rebelião em todos os momentos, que tem dificuldade em buscar a Deus em oração. Muitas pessoas são inimigas de Cristo quando é lançada uma palavra no qual a pessoa não quer receber a palavra, porque acha a palavra de Deus dura, acha a palavra de Deus uma palavra ofensiva. Deixa eu falar para vocês que estão aqui nessa noite: temos que tomar cuidado com quem se assenta no banco da igreja. Temos que tomar cuidado com quem fala que anda com a Bíblia, mas não vivencia. Diz, é claro o texto aqui: pois muitos andam entre nós. A sensibilidade não está no irmão, não está no pastor, não está no bispo, não está no apóstolo, não. A sensibilidade tem que estar em você. Porque se Paulo falou: olha, tem muitos entre nós, que ele falou chorando, porque Paulo era verdadeiramente, o apóstolo Paulo, ele era verdadeiramente um apaixonado pelo céu. Ele renunciava à carne. O inimigo de Cristo é aquele que não renuncia à carne. O inimigo de Cristo é aquele que não abre mão das suas vontades para vivenciar a vontade de Deus. O inimigo de Cristo é aquele que todas as vezes que recebe uma palavra, quando vem uma palavra de bênção, Deus irá fazer, Deus irá abrir porta, Deus vai te deixar rico. Por isso que sempre eu digo na igreja, é interessante que eu falo que tem pessoas oportunistas, pessoas que querem porque querem ser abençoadas, mas a maior bênção que você tem é a presença do Espírito Santo. A maior bênção da tua vida é a presença do Espírito Santo, no qual te dá a sensibilidade para você saber o que é do céu e o que é santo. Porque os que são do céu, irmão, vai buscar as coisas do céu, porque a palavra fala: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje a grande maioria das igrejas, a grande maioria das pessoas, alguns cooperadores, alguns cooperadores da obra, cooperadores. Ô João Vitor, tudo bem, meu irmão? Nós estamos falando aqui sobre os inimigos da cruz, viu? Os cooperadores da obra hoje têm tentado facilitar o evangelho, trazendo uma palavra macia, adocicada, no qual ela não é confrontativa para o crescimento da pessoa. Então a gente, como sacerdote, homem de Deus, a gente tem que ter o compromisso de trazer a verdade, assim como o apóstolo Paulo escreveu: irmãos, sejam meus imitadores e observe os que vivem segundo o exemplo que temos dado a vocês. Olha o exemplo de Paulo. A palavra de Deus fala que ele tinha um espinho na carne, no qual arrebentava ele. Quantas vezes Paulo foi perseguido, a embarcação quebrou, quase morreu afogado. Depois foi para uma certa ilha, foi pegar ali alguns gravetos para secar, para fazer uma alimentação, veio uma serpente, picou na mão dele. Então, tantos processos tiveram que passar. Tantas pessoas têm passado por processos no qual não entendem.
Quem são os inimigos de Cristo? Todo aquele que entra em rebelião, todos aqueles que entram em rebeldia contra a palavra de Deus. Pode se assentar na mesa, pode se assentar na cadeira, no banco da igreja? Sim. Pode andar com a Bíblia debaixo do braço? Sim. Mas para ser amigo de Cristo e não inimigo da cruz de Cristo, você tem que andar dentro do padrão da palavra de Deus. Aí você pode estar aí olhando e falar, mas é difícil. Quem falou para você que é fácil? No mundo tereis aflição. No mundo vai ter dificuldade. Você vive no mundo, você não é ter. Você vive no mundo, eu vivo no mundo. A gente tem lutas, temos que trabalhar, temos que pagar duplicata, temos que pagar prestação, e temos que correr atrás, temos que manter a nossa família, temos que ter a dignidade, sabe, daquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, que é o maior dom, que é ter uma família. O seu maior bem é ter uma família. Agora o seu maior bem é ter uma família em Cristo. Então a gente tem que ser imitador. Aí eu te pergunto aí para você que está vendo esse vídeo, que tirou esse tempo maravilhoso aqui para estar ouvindo a palavra de Deus. Você tem sido imitador do Senhor? Deus tem colocado sacerdotes, pessoas especiais para estar com você em algum aspecto da tua vida, em algum parâmetro, em alguma situação da tua vida, no qual você olha, essa pessoa é um exemplo para mim. Um exemplo como empresário, um exemplo como mãe, um exemplo como pai, um exemplo como um sacerdote. Como é que é aqui? Amém, irmão Josinho. O irmão Jorginho, é isso aí. Não é fácil, mas Deus te deu a vitória, né, querido? O irmão Jorginho está congregando com a gente, tive a oportunidade de batizá-lo, esposa dele. Então você tem que procurar a ser imitador do que é bom. Mesmo, você tem que imitar o que é bom. Orar. Se orar fosse ruim, por que o inimigo quer impedir da gente orar? Porque ele sabe que quando você orar, o Senhor vai te olhar de uma maneira diferente. Jesus orava, Paulo orava, não é? Orava, buscava, tirava um tempo para estar na presença de Deus. Então quando Paulo fala, sejais meus imitadores, irmão, olha para um homem igual Paulo, o que ele trabalhou, ele fazia tenda, ele trabalhava. Tem pessoas que querem usar o argumento de que eu faço a obra de Deus e não posso trabalhar. Deixa eu te falar, fazer a obra de Deus, isso enquanto se pode achar, isso mesmo, Marcos, buscar a Deus, e nós podemos buscar hoje, temos tendo essa liberdade de falar aqui. Então é o seguinte, Paulo trabalhava, Paulo fazia a obra de Deus, Paulo era exemplo para muitas pessoas, como um grande homem de Deus, principalmente para nós hoje. Paulo era referência, sempre foi, mas ele sempre trouxe a luz da palavra. Então diz, olha, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo até chorando. Ele dizia e continua dizendo, que até chorando, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Os que vivem entre nós. É por isso que nesse momento eu gostaria que você olhasse com quem você tem andado. Quais as pessoas, se as pessoas no qual você tem dividido a sua vida, pessoas no quais você tem dividido a sua vida, são exemplos. Se tem te dado bons exemplos, como pai, como mãe, como empresário, como servo de Deus. O testemunho é muito importante. E aqui diz claramente, pois muitos que andam entre nós
são inimigos da cruz. É difícil de falar isso? Claro. Pessoas que estão aí fazendo do púlpito da igreja um centro de entretenimento, uma palhaçada. Tá lá um palhaço falando e os outros aplaudindo, porque não tem confronto, não tem mudança, não tem o almejar o céu, não tem a renúncia. Seria, me falta a palavra aqui, mas não tem sentido o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, com Pedro, com João, com tantos outros discípulos, com tantos outros profetas, Elias, Eliseu, tantos profetas no qual nós temos exemplos, são exemplos para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual. A dificuldade faz parte. Hoje mesmo eu estava com um cliente mais cedo e eu falei para ele assim, falando que dificuldade, tudo, eu falei, olha, Jesus quando foi ressuscitar Lázaro, ele falou para remover a pedra. Aí eu quero te fazer uma pergunta que está vendo essa live. Pedra é maneiro? A pedra, ela é maneira? Faz essa reflexão aí. Pedra, irmão, é pedra. Dificuldade, ela vai ter. Quem te capacita, hoje a oração do homem e da mulher de Deus, eu quero deixar bem claro aqui para vocês, é que não passe de mim essa dificuldade, não vai passar. Me capacita, Senhor, para que eu possa vencê-la. Porque quando você vencer, você vai vencer esta, aí vai vir outra maior. Gostaria que você fizesse uma reflexão comigo. Não é fácil, Marcos. Do caminho de Deus não é fácil, você sabe disso. É interessante assim. Eu gostaria que você fizesse uma reflexão. Quantas lutas que a cada manhã Deus nos capacita, Marcos, a cada manhã. Quantas lutas você passou, daquelas no qual você olhou e falou assim, olha, eu não vou conseguir. É muito difícil para mim. E hoje, se você olhar no retrovisor, se você olhar para trás, você fala, eu consegui. Mas você conseguiu vencer aquelas lutas no qual você falava assim, eu não vou dar conta. Você conseguiu, mas tem outras maiores agora. Então a nossa oração, assim como o nosso irmão Marcos está lá nos Estados Unidos, meu amigo particular, ele, a sua família. Quantas lutas, Marcos? Quantas lutas, Jorginho? Gabriela, minha nora, está aqui. Quantas lutas nós tivemos que passar? Temos que ser imitadores de pessoas vencedoras. Nós temos que ser imitadores de pessoas igual o apóstolo Paulo, próprio Jesus. Porque ele venceu a cruz. Ele venceu as dificuldades. Quem são os inimigos de Cristo? Não é só aqueles que estão lá fora. O texto de Filipenses capítulo 3, versículo 17, diz bem claro, no 18 aqui diz, pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são os inimigos da cruz de Cristo. O destino deles, versículo 19, diz assim, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, é a glória, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Pregar para quem quer ter prosperidade é fácil, irmão. É autoajuda. Não é ajuda que vem do alto, é autoajuda.
É eu dar palavras aqui no qual vai motivar o teu coração. Você vai ficar motivado, igual o Marcos falou aqui, ó, para servir a Deus é difícil. Para andar no caminho do Senhor não é fácil. Não é motivação, é dedicação, é renúncia, é lágrimas, é confiar no Senhor. Aqui quando entra nisso, que o destino de quem é inimigo da cruz é a perdição. Hoje a perdição está mais dentro da igreja do que fora. Quer que eu te provo? Porque as pessoas estão usando da palavra de Deus para ludibriar, para enganar aqueles que estão ali sedentos de ouvir a verdade, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então nós, como sacerdotes, homens de Deus, nós devemos explicar dentro da luz da palavra que nós devemos ser imitadores de pessoas de sucesso, pessoas que venceram, pessoas que passaram por momentos de lutas, por momentos de aflição. Falsos profetas, literalmente, é o que mais tem hoje. Hoje tem feito da igreja um centro de entretenimento, uma boate, casa de show, um espetáculo no qual a pessoa entra, sai dali motivada, na expectativa de que tudo amanhã será como conto de fada, que à meia-noite você vai entrar na abóbora e ela vai virar uma carruagem. Não, meu irmão, fala um negócio para você. A palavra do Senhor diz que essas pessoas vão ter comissões no ouvido ao ouvir a palavra da verdade. É a Bíblia que diz. Então os falsos profetas vão ter, sempre teve e vão continuar tendo, porque as pessoas não querem ouvir o que Deus tem para nos falar. Mas se você está nessa live aqui, se Deus colocou no meu coração hoje para dividir os inimigos de Cristo, eles não estão somente lá fora. Os inimigos de Cristo não estão somente fora da tua parentela. Às vezes os teus parentes, no meio ali, tem pessoas que são inimigos de Cristo. Inimigos de Cristo por quê, pastor? Que eu vou te explicar. Às vezes Deus está te prosperando em alguma área. Deus está abrindo a porta em alguma área. Deus prometeu. Se Deus tem uma promessa na sua vida, as pessoas no qual são amigas de Cristo, servas de Cristo, elas têm a mesma sintonia. O irmão fulano está prosperando, a porta se abriu, Deus está com ele, você tendo a mesma sintonia, você sendo um amigo de Deus, você não pensando nas coisas terrenas, mas tendo uma sintonia nas coisas do céu, natural que você vai se alegrar com o crescimento do teu irmão. Eu imagino que alguma de vocês aí, começou a andar, começou as coisas fluir, sempre tem aquele inimigo que senta na sua mesa. Sempre tem aquela inimiga que senta na sua mesa, dizendo: olha, você não vai conseguir, ixi, isso é bobeira, não vai dar certo não, isso é sonho, você vai gastar seu dinheiro, hein? Isso aí fulano tentou fazer e não deu certo. Isso é inimigo de Cristo, ué. Isso é inimigo das coisas do céu. E isso, muitos irmãos, né? A gente tem exemplos disso, mas eu quero dizer para você de verdade, verdadeiramente, em nome de Jesus, pessoas que estão na mesma sintonia do céu vão se alegrar com o teu crescimento. Pessoas que são exemplos para você, que você olha, que você fala, essa pessoa aqui, você vai ver que ela sempre vai te abraçar, tanto no momento bom quanto no ruim. Aqueles que são inimigos de Cristo vão te abraçar no momento ruim. Sabe por quê? Porque, olha, aqueles que são inimigos de Cristo vão te abraçar no momento ruim.
Porque no momento que é bom, eles não estão preparados. Então o que eu quero dizer para vocês, quem são os inimigos de Cristo? Todos aqueles que andam fora do propósito do Senhor, todos aqueles que estão buscando a glória, todos aqueles que têm buscado para si aquilo, a vanglória, eu fiz. Aqueles que têm buscado, sabe, não, irmão, não é eu, é nós. Então eu quero dizer para você em nome de Jesus Cristo, olha, diz aqui, em nome de Jesus, versículo 20, pois a nossa pátria está no céu, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até o subordinar a si todas as coisas. Então deixa eu te explicar um negócio para você. Pois a nossa pátria está no céu. Não venha colocar melhoria aonde Deus está trabalhando. Não venha viver na hipocrisia e no engano dizendo que as coisas vão clarear. Não vão. Deus te capacita a cada manhã. Os inimigos de Cristo não são só aqueles que estão lá fora, mas muitos que se vestem de cordeiro, de ovelha, mas são lobos. Vigia. Procure ter pessoas na tua vida que são exemplos para você. Ore a Deus. Em nome de Jesus, Pedro, Deus te abençoe, meu irmão amado, meu amigo. Procure a entender o que na palavra de Deus diz. Filipenses capítulo 3, versículos 17, 18, 19 e 20. Os inimigos de Cristo são todos aqueles que desobedecem e andam fora do padrão de Cristo. Os inimigos de Cristo não é só aqueles que estão lá na rua, lá fora, no ímpio, bebendo. Não é só aqueles não. Tem inimigos de Cristo, que é Paulo que está dizendo, que está no nosso meio, que congrega com você, que senta no seu banco na igreja, que divide o púlpito com você, que senta na sua mesa da sua família. Tem muitos inimigos que estão vestindo as vestes de ovelha, mas são lobos. Aí como é que você vai fazer? Buscar do Senhor a sensibilidade, a sabedoria e buscar pessoas no qual você olha e fala, eu observo essa pessoa e tem ela como exemplo, eu quero ser igual a ela, eu quero ser imitador, eu preciso ser imitador. Paulo, eu te amo, meu irmão, em nome de Jesus. Os inimigos de Cristo não são somente aqueles que estão fora lá na rua. Presta atenção, tem muitos inimigos. Paulo está dizendo, pois muitos andam entre nós. Tem muitos inimigos que estão vestindo de pele de cordeiro, mas são lobo mau. Lobo mau. Viu? São pessoas que conhecem da palavra. Se o apóstolo Paulo está dizendo, olha, seja meu imitador, eu quero te fazer uma pergunta aqui, eu já vou terminar, mas eu quero te fazer uma pergunta. Você tem buscado andar com pessoas que realmente amam a palavra de Deus? Ô Márcio, Deus te abençoe, meu irmão. Márcio é meu amigo, Deus que te abençoe. Os inimigos de Cristo pode ser aqueles que sabem que você tem uma promessa, que Deus vai te abençoar no seu trabalho, vai abençoar na sua faculdade, vai abençoar a sua família, vai abençoar os seus filhos, mas eles sempre vão levantar uma palavra dizendo, não vai funcionar. O fulano e o ciclano já tentou, não deu certo, não vai dar certo com você. Eu tenho uma palavra de Deus, não serve para você imitar. Pessoas que não acreditam no projeto de Deus para com a sua vida, irmão, é inimigo de Cristo. Porque se você tem uma palavra de Deus, eu tenho certeza que todos aqui que estão aqui para a glória de Deus tem uma promessa de Deus, cada um da sua maneira, cada um da sua forma. Paulo fala, observa a mim. O apóstolo Paulo, São Paulo,
Tem alguns irmãos aqui que são católicos, mas São Paulo, o apóstolo Paulo, servo de Deus Paulo, é exemplo para nós. Exemplo de fidelidade a Deus, de vencer a carne, exemplo de matar a carne, de renunciar ao desejo carnal, exemplo de homem que obedeceu a palavra de Deus. Então ele está dizendo, olha, tem muitos inimigos de Cristo que sentam na sua mesa, que vai comer um churrasquinho no final de semana na sua casa. Tem muitas pessoas no seu trabalho que são inimigos de Cristo, que inveja você, que inveja a sua família, que inveja o que vocês são inimigos de Cristo. Aqueles que, mas anda com a Bíblia, mas é inimigo de Cristo, porque Paulo deixou, muitos andam entre nós. Então eu tenho uma palavra de Deus para você. Simplesmente anda verdadeiramente, anda com pessoas que são exemplo para você. Exemplo de um bom pai. Estou falando aqui do Paulo da Querigma aqui. Estou falando aqui do Márcio Clay, que é meu amigo. Eu sei que ele é um ótimo pai, sabe? O Lucas está aqui, o Lucas Miranda. Então são pessoas que eu posso falar, cada um aqui que está seguindo essa live, o Marcos lá nos Estados Unidos. Então todos aqui que estão acompanhando, pais e mães, homens e mulheres que estão aqui hoje ouvindo essa palavra, é porque o Senhor está falando, não se engane. Não é porque lê a Bíblia, não é porque está na igreja, não é porque... Não se engane. Muitos inimigos de Cristo estão entre nós. Então que Deus te abençoe. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade. Nós já estamos falando aqui há 20 e poucos minutos, trazendo essa palavra. Lembre-se, seja seguidor da palavra de Deus. Todos aqueles que verdadeiramente anda seguindo os mandamentos do Senhor e buscando a sabedoria do céu, porque servir a Deus não é motivacional, irmão. Quero explicar para vocês. Tem gente que quer ser motivado na igreja. Não. Fé é algo que você tem que ser determinado. Você tem que falar verdade. Eu quero o melhor de Deus. Quero orar com você, em nome de Jesus. Pai, eu agradeço a Deus por cada um que entrou nessa live. Que o Senhor venha abençoar esta noite. Que o Senhor venha abençoar esse restante de semana. Quero agradecer o Senhor por o Senhor ser para nós o maior exemplo de vencedor. O Senhor venceu a cruz, venceu o pecado, venceu em tudo. Que o Senhor venha capacitar os meus irmãos. Que o Senhor venha abençoar cada um deles. Senhor, que essa palavra venha penetrar no coração de cada um, dando paz, alegria, saúde e o melhor do céu. Agradeço o Senhor em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz do Senhor, e se Deus preparar, amanhã estarei aqui de volta trazendo uma palavra de Deus para você. Lembre-se, nem todo inimigo de Cristo está fora, né? Deus que abençoe vocês, amo vocês todos, muito obrigado pelo carinho. Deus abençoe, viu? Fica na paz do Senhor. Fica com Deus. Obrigado, Senhor.